vocês tiverem alguma informação, alguma coisa para compartilhar, acho que seria interessante. Até mesmo voltado, né, à segurança hoje, que a gente vê, que a gente discorda ou concorda. Por favor. Alexandre? Bom, eu não sei, ultimamente eu tenho trabalhado mais com segurança e processo, viu? Eu trabalhei minha vida inteira com segurança do trabalho, junto com segurança e processo, mas a minha atuação tem sido mais segurança e processo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem uma interface segurança e processo e segurança ocupacional, são os dois lados de uma mesma moeda, né? Então, não tem lado mais valioso ou lado menos valioso, né? E cada vez mais, eu acho o seguinte, que a gente tem talvez dois grandes aspectos assim para discutir, né? Ou para conversar. Primeiro é a formação da cultura, né? Porque a cultura ela vai atuar na organização como um todo, não é só segurança do processo, segurança do trabalho, mas a questão de cultura, ela transcende essas áreas. Esse é um ponto, né? O segundo ponto que me vem é essa questão do Safety 2, né? O Safety 2 realmente é uma visão totalmente diferente, e eu acho que a gente, principalmente, do que eu tenho visto aqui, tenho participado de algumas discussões, não vou dizer que eu sei grandes coisas, né? Mas eu creio que a grande curiosidade das pessoas é, ok, como é que eu coloco isso em prática, né? A ideia é interessante, faz sentido, tem uma lógica toda atrás, como é que a gente coloca isso em prática, né? Então, eu acho que para a gente começar aí um bate-papo seria mais nessa linha aí, né? Por favor. Carmen? Oi, tudo bem? Duas coisas eu gostaria de compartilhar hoje em dia, uma sobre o Covid-19 e a outra sobre o Safety 2. Sobre o Covid-19, 19, desculpa, falei antes, o Covid-19 e essa pandemia toda, é interessante perceber como nós temos dificuldade de coordenação interinstitucional no Brasil. Essa é uma característica que chama muita atenção, que é, na verdade, a propensão a colocar os conflitos políticos e os conflitos de interesse na frente da eficiência da coordenação. Isso chama muita atenção, não só, obviamente, no Brasil, o papel do presidente da República, que tem sido bastante ruim para a formação de uma coalizão capaz de enfrentar o problema. Então, o papel do presidente nisso é complicado, porque ele dissolve os esforços de construção de coalizão para o enfrentamento racional, mas o que chama atenção também é o nosso nível de dependência de um líder para fazer isso, que é uma característica de uma cultura autoritária de alta distância de poder. Tem uma pesquisa recente que diz que a América Latina, de modo geral, quase 60% dos latino-americanos preferem uma ditadura, né? Uma ditadura com um bom ditador. Então, essa questão da transferência de responsabilidade para o líder é uma coisa que, nesse momento, fica muito clara aqui entre nós, e isso conecta com o que eu ia falar do Safety 2, que o Safety 2 parte de um pressuposto de que a autonomia é um dado natural. Então, quando você lê toda a metodologia, lê o Frankl, a ideia de que os seres humanos são capazes de autonomia naturalmente, ela é uma ideia falsa. E isso, para mim, é o maior desafio para a aplicação do Safety 2 na América Latina, porque ela pode ser mais uma metodologia como a dos modelos japoneses ou da engenharia de processo, que leva a cultura como dada. Então, as metodologias japonesas levavam como dado essa questão do esforço do indivíduo para resultados coletivos e essa capacidade de organizar o coletivo para que as opiniões e os esforços dos indivíduos se transformassem em resultado, e isso é muito típico do Japão. A engenharia de processo, que vem como resposta para essa questão,
dos métodos japoneses partem do pressuposto também desse individualismo, que em cultura, se a gente pega a metodologia do Geert Hofstede, quer dizer, o individualismo alto, ele ocorre em sociedade, que é um indicador lá, né? Se o individualismo é alto ou é baixo, se ele é muito baixo, é uma sociedade mais coletivista. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos uma sociedade coletivista, Brasil e América Latina, com essa característica não do coletivismo asiático, que é o do esforço do indivíduo para o ganho coletivo, né? O coletivo acima do indivíduo como valor, mas quando a gente olha aqui para a América Latina, nós temos essa questão, o coletivismo ele transfere responsabilidade para a autoridade por um padrão cultural. Quando a gente olha para a questão do Safety Tool, tem um livro muito bacana do Schellwind, que é um alemão, é uma bíblia desse tamanho, que é um livro chamado A Invenção da Autonomia, em que esse autor resgata todo o processo cultural de formação do próprio conceito de autonomia, que só é natural nas sociedades protestantes. E ali, nesse texto, ele separa de uma maneira muito clara as sociedades que se organizam por uma ética do autogoverno, que é a própria ideia da autonomia, quer dizer, desde os primeiros níveis do ensino fundamental, o indivíduo é desenvolvido e preparado para pensar a sua responsabilidade individual e o seu papel, e as sociedades, especialmente as católicas, as pessoas são criadas para a ética da obediência. Então, você tem um processo de dependência aprendida nessas sociedades. Quando a gente olha para o desafio do Safety Tool, se a gente não fizer um esforço de desenvolvimento da autonomia para que o Safety Tool funcione, a gente vai ter uma metodologia que vai estar com a perninha balançando no ar, porque ela não vai tocar na realidade concreta de como as coisas ocorrem, né, no chão de fábrica. E essa é uma questão, eu acho, para a gente debater. Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso que eu posso compartilhar se vocês quiserem. Sim, por favor. Bem interessante. Uma visão diferenciada. Alguém mais? Eu achei bem interessante o ponto da colega que ela levantou, mas como é que você explicaria a cultura asiática, por exemplo, na China, que é uma ditadura? E eles têm um pouquinho uma visão e uma cultura um pouquinho diferente da América Latina, mas tem uma coisa centralizada que é o poder lá. Se você entrar na página do Geert Hofstede, se você jogar no Google Geert Hofstede Countries, você vai encontrar a plataforma de comparação. E nessa plataforma, você vai ver que a propensão ao autoritarismo na América Latina é bem maior do que na Ásia, né? O que acontece na Ásia é que há uma cultura de lealdade a uma coordenação que é produto de um consenso coletivo. Então, a ditadura chinesa ela é produto de um consenso coletivo. Então, quando você olha para o Xi Jinping, na verdade, ele tem que ser leal a esse volume de colaborações. Quando você pega a métrica do Hofstede, por exemplo, que é de 0 a 100, a China tem 58 pontos de concentração de poder, o Brasil tem 69, os países africanos todos têm mais de 80, e a América Latina, na maioria, tem mais de 80. Quando a gente pega o México, tem 82 pontos. São processos bastante diferentes quando você olha para o resultado para quem está na base. Porque as culturas asiáticas elas têm essa questão de um valor do indivíduo contribuir para o aprimoramento daquele sistema. Eu dou muita aula nos programas de educação executiva dos executivos chineses que vêm para o Brasil. E uma das coisas que eles dizem de uma maneira muito clara é: peraí, mas nós precisaríamos aqui na América Latina, para resolver as coisas, ter todo mundo indo numa mesma direção, com um líder expressando essa visão para que conseguisse resolver os problemas, porque não dá, numa democracia cada um diz o que quer. Como é que vocês vão resolver o problema da pobreza, da favela? Quer dizer, essa visão da concentração de poder na China, ela está baseada num consenso coletivo, que é diferente do nosso. O nosso é um vitimismo e o fatalismo. Eu sou vítima das circunstâncias, o mundo está um caos,
pelo amor de Deus, eu preciso de alguém que me proteja e que resolva as coisas por mim. Então, essa infantilização do subordinado, que é o que o Shewid fala que é comum nas culturas católicas, da ética da obediência. E isso tem uma tradição cultural antiga, desde Santo Agostinho, no século V, mostrando que não adianta capacitar o pobre infeliz que está na base. Essa ideia de que o indivíduo, quem está abaixo nas hierarquias são incapazes, ela é muito católica. E você não vê isso na China. Na China tem essa questão de eu obedeço por lealdade a um critério com o qual eu concordo. E o impacto disso na coordenação é enorme. Só colocando um ponto aqui, eu concordo bastante com o que a Carmen disse, né? O brasileiro falta muita consciência coletiva, né? E essa crise está escancarando isso, porque você percebe que vale o que é bom para mim naquele momento, simplesmente. A gente transformou uma situação que era de quarentena por um período, que é o que todo mundo que está saindo agora tem feito. A gente seria a quarentena e a parte econômica logo após, assim que tivesse resolvido o problema do contágio em massa e tudo mais. E a gente transformou politicamente num ou. Então ficou a metade que achava que era a quarentena e uma outra metade, não sei se matematicamente isso, mas uma grande parte, transformou, não, ou é isso ou é aquilo. Quando, ao contrário, quem está se dando bem no mundo fez um, depois o outro, né? E vai voltar para a quarentena e assim vão soltando, né? E no Brasil não tem essa consciência coletiva, vale o meu, muito por causa dessa dependência. Também foi falado sobre os regimes políticos, né? Nossa democracia é muito nova. Se a gente for ver mesmo aí 30 e poucos aninhos de democracia, né? E a maioria das pessoas hoje que estão debatendo política no Brasil, que é um fenômeno recente também, a gente só falava de futebol, tinha até ditados aí que dizia que política não se discutia, que é algo absurdo. Política é discussão, né? E aí a gente tem visto esse tipo de fenômeno novo. As pessoas que discutem têm uma lembrança falsa de que a ditadura foi boa porque um falava e os outros obedeciam. Quando se esse que falar é contra o que eu acredito, não tem como ser bom, né? E aí, linkando com a questão do safety tool, a nossa maior dificuldade vai ser, pelo que eu entendo e pelo que eu tenho visto nas empresas, essa questão de transferência de poder, distância de poder, como a Carmen disse, né? Safety tool é muito baseado em confiança e abertura, né? Você tem que trabalhar a consciência das pessoas versus o que Safety One prega, que faz isso, está procedimentado, se não fizer a gente vai te dar uma advertência ou coisa do tipo. E no Safety Tool a gente tem que trabalhar a consciência, a abertura, autonomia e tal. Quando as pessoas que estão lá embaixo não querem receber essa autonomia que vem carregada de responsabilidade, versus também a pessoal que está em cima de ter medo. No Brasil ainda existe isso, ter medo de abrir, porque quem está embaixo pode tomar o seu lugar. Então, acho que esse é um dos desafios que a gente vai enfrentar aí, se quiser levar mesmo a sério e implementar efetivamente a segurança 2 aí nas empresas latino-americanas, sul-americanas pelo menos. A nossa pesquisa, vou só fechar aqui, desculpa, só para completar o que ele falou. Nós fizemos pesquisa em 2 organizações no Brasil que resolveram isso, que é o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOP, e o Hospital Albert Einstein, o que prova que a cultura organizacional tem poder de neutralização da cultura nacional, o que significa que tem que fazer só um ajuste na forma de implementação. É possível implementar o Safety Tool com resultados positivos, mas tem que trabalhar um pouco o desenvolvimento das pré-condições, não seria automático. Pessoal, terminou, Carmen? Sim, desculpa. Sim. Eu queria sugerir para a gente escrever no chat, para aí as pessoas irem se inscrevendo e dar um ordenamento. O que tu acha, Paulo? Paulo Gomes. Sim, sim. Ok. Me inscrevi lá, então, vou tentar falar continuar ideias que vocês apresentaram, né? O Glitz, né?
com essa dúvida da prática, né? A Carmen, com essa questão da autonomia, e agora o Hugo também, né? Ele continuou conversando sobre autonomia, abertura, confiança, né? E eu estou estudando essa temática há algum tempo, né? E aplico na empresa que eu trabalho. E eu estava conversando com o Paulo Gomes, na última conversa que a gente teve lá no WhatsApp. Eu acho que a gerência é preponderante para fazer essa. Vocês estão vendo direitinho, Paulo? Tá tudo legal aí o áudio? Tá bem interessante. Sim, sim. O áudio tá bom, Paulo? Ok. A gerência, eu acho que ela é preponderante para fazer essa ligação, né, do colaborador para a direção. Então, realmente, a gente tem que ver essas questões, né, de ouvir os colaboradores, né, dar voz, né, realmente, e é difícil, né, você fazer e depois pegar essas ideias, né, essas necessidades e utilizar normas técnicas e utilizar todo o teu conhecimento e transformar isso em diagnósticos e planos de ação, né? A minha visão do Safety Tool é essa, né? Agora, as leituras que eu fiz de artigo, né, de materiais, ela está muito incipiente, está muito nova, né? Mas eu aplico o Safety Tool dessa maneira, né? Fazer um diagnóstico, né, de um setor, de uma área, né? Ouvir bem, né, o trabalhador, né? Você tem técnicas, formas de fazer, que o Safety Tool realmente ele é novo, mas você pode usar ergonomia, fatores humanos, outras áreas, e transformar nessa leitura, né, esse ouvir o trabalhador, né, e também com as normas técnicas, com os padrões em diagnósticos. E esse diagnóstico você tem que depois fazer um plano de ação e apresentar para a alta direção, né? Isso aí é a minha visão atual, né? Então, se é isso aí, a minha contribuição inicial é para o debate do grupo aí. Eu acho interessante, Washington. E pegando a pauta que é levantada pela Carmen, concordo que a ideia em si ela pode ser um pouco complexa e até o Safety Tool, o conceito em si, né, não é uma coisa que você vai comprar um programa e vai implementar. Você meio que tem que customizar para a sua situação, para a sua cultura, para o seu meio ambiente. Há empresas que vai optar pelo conceito apenas de Safety Tool em relação à investigação de acidentes de uma forma mais abrangente, tentar evitar o fato de buscar uma causa raiz e tentar entender o porquê, como que as coisas estão acontecendo, não ver, de novo, pela linha de raciocínio do Safety Tool, não ver a nova visão de segurança mais abrangente do que o Safety Tool em si, porque, só para ser mais claro, né, nessa nova visão, a gente tem aí o HOP, tem o Resilience Engineering, você tem Safety Tool, você tem Safety Differently, tem algumas outras Psychological Safety, meio que dando suporte a todos esses outros conceitos. Eles são meio que se interagem. Então, assim, na prática em si, acho que é importante saber a teoria, porque senão você acaba só repetindo o que as outras pessoas disseram, sem ter um conhecimento da raiz, de onde veio, mas entender a sua situação, no seu ambiente de trabalho, nas suas condições, o que poderia adicionar valor ou não. Não é pegar todos os fatores e querer implantar na sua organização, que não vai funcionar. Né? Tem que ter esse cuidado também de observar aonde dá e não dá. Também depende da gerência e outros fatores. Hugo, tem Juliana, desculpa. Juliana, ela acabou de sair. Gilza, gostaria de contribuir? Oi, bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá ótimo. Bom, tem uma infinidade de temas aqui, de assuntos que vocês já levantaram, né? E que eu acho que vale a pena a gente comentar. Eu comentava antes da gente começar aí o processo de gravação, pegando um gancho sobre os desafios que a segurança enfrenta dentro desse contexto da pandemia, né? E eu colocava que acho que mais do que nunca essa pandemia está reforçando a parcela
sócio dos nossos sistemas sociotécnicos. E eu acho que esse é um dos primeiros pontos que eu acho que é interessante a gente observar, né? E eu acho que a gente pode fazer uma conexão disso com a ideia dessa nova visão de segurança quando a gente observa que hoje o ser humano, o indivíduo numa planta industrial, ele precisa ser visto como uma solução e não como uma fonte de problema, né? Afinal, é exatamente essa situação que a gente está vivendo hoje com a operação dos nossos sistemas com efetivo reduzido. Esse indivíduo que está lá, ele precisa ser compreendido como uma solução e não como uma fonte de problema, e eu acho que isso traz um vínculo muito grande com essa nova visão de segurança. Acho que uma outra questão que essa pandemia está nos mostrando, e aí eu vou fazer uma conexão com a fala da Carmen, que é a questão do gerenciamento de crise, né? A necessidade de coordenação para que você tenha uma gestão de crise adequada. E essa gestão de crise, no meu entendimento, ela precisa passar por uma centralização. Você tem que ter uma gestão de crise centralizada, pelo menos essa experiência que eu tenho vivido até dentro da organização onde atuo, e vejo a falta de coordenação para gerir essa crise no país como um dos pontos que traz uma vulnerabilidade muito grande à maneira como a gente está respondendo a isso no Brasil. Então, a necessidade de uma gestão centralizada para o tema segurança, para o tema saúde, ela é necessária. Acho interessante também a gente observar como é que essa crise nos mostra, ou pelo menos enfatiza uma característica lá daquele modelo das organizações altamente confiáveis e que mais do que nunca se torna necessário, que é a deferência à expertise técnica, né? Então, hoje, para que você tenha boas soluções e boas estratégias de solução e de gestão de crise, você precisa recorrer aos especialistas. Mais do que nunca a gente precisa fazer isso, recorrer aos especialistas técnicos, à ciência, para conseguir bons insumos e para ter uma boa tomada de decisão. Isso, essa deferência à expertise técnica é algo que, ao meu ver, já deveria acontecer, né, nas condições normais de temperatura e pressão, na normalidade aí dos nossos sistemas, mas a crise ela nos mostra a importância dessa característica. Uma outra questão também que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui, que hoje eu observo que nessa gestão de crise, onde você recorre à opinião de especialista, você tem um ator principal que é o especialista na área de saúde, mas dentro de uma organização que lida com instalações industriais, esse especialista ele precisa conversar com um especialista de segurança de processo, com um especialista de segurança ocupacional, com um especialista de security, ou seja, a gente não pode mais trabalhar em silos. E isso é algo que eu ainda observo na área de segurança, né? Eu tenho a pessoa que faz segurança de processo, eu tenho a pessoa que faz segurança ocupacional, quando, na realidade, os desafios que se apresentam aos nossos sistemas sociotécnicos exigem cada vez maior, não apenas uma coordenação, mas uma integração entre essas várias disciplinas, né? Entre o especialista de meio ambiente, da área de saúde. Então, eu acho que isso também é um ponto interessante que eu acho que essa crise levanta. E para fechar, até para dar a palavra aí aos outros também que não colocaram, a questão que o Glitz colocou no início, que sempre também foi uma dificuldade para mim, ou seja, eu tenho essa nova visão de segurança, como é que eu vou materializar isso? Como é que eu vou fazer com que essa visão se torne uma prática? E aí eu acho que tem um ponto bastante interessante no material que o Paulo encaminhou, né, antes dessa reunião, que fala sobre as características, sobre essa nova visão de segurança, que diz assim: o comportamento das pessoas é sistematicamente conectado com ferramentas, tarefas e ambientes de trabalho no qual elas estão ou que elas possuem. E nesse ponto, eu acho que a gente consegue fazer uma conexão entre o comportamento, a forma como os indivíduos se comportam, a forma como as decisões são tomadas na organização e a forma como os fatores organizacionais, ou seja, os arranjos institucionais que existem nas nossas empresas, que são estabelecidos pelos líderes, existem independente de nós, mas afetam de uma forma muito forte a maneira como a gente se comporta. E quando eu falo de arranjos institucionais, eu estou falando de vários elementos, como a estrutura das organizações, as caixinhas nas nossas organizações, a maneira como os processos de trabalho
foram organizados, a anatomia de uma organização, isso impacta o fluxo de comunicação, isso impacta a forma como a gente decide, isso impacta a forma como a gente enxerga os problemas. Então, estrutura organizacional é um arranjo que vai afetar o comportamento. Outros arranjos que também vão dizer como é que a gente vai se comportar. Os sistemas de recompensa que existem nas organizações, né? Que sistemas são esses? Que estrutura é essa nas organizações que a gente precisa estabelecer para que essa nova visão de segurança se transforme de fato numa realidade? Eu acho que essa é uma reflexão importante. E, por último, eu acho que o líder ele tem um papel fundamental, né? Porque cabe ao líder justamente estabelecer esses arranjos institucionais que vão fazer com que a organização funcione para que ela passe a atuar com essa nova visão, né? Gostei muito da frase também do outro colega, do Washington, quando ele fala em dar voz, né, aos colaboradores. Isso é importantíssimo, né? É você entender a realidade de quem está na ponta e o que precisa ser feito para que essa realidade se transforme numa realidade de sucesso. Que estrutura organizacional é preciso para que esse personagem tenha voz na organização? Então, eu acho que a gente precisa começar a tentar materializar um pouquinho melhor essas ideias e não vejo outro caminho se não pensar nos arranjos institucionais que a gente tem e que líder é esse, né, que a gente precisa ter hoje, que tem essa visão e que consiga estabelecer arranjos adequados para que isso funcione, para que isso se torne uma realidade. Tá? Eram as minhas contribuições aí para o nosso debate. Obrigado. Juliana, gostaria de... Gente, bom dia. Desculpem o atraso. Eu estava numa outra demanda aqui, peguei o bonde andando, mas estou muito feliz de estar nessa conversa e me sinto muito representada pela fala da Carmen, pela fala da Gilza, né? Alguns pontos que o Washington apontou que são tão importantes, né? Eu estou entendendo que a gente está colocando aqui ingredientes na mistura, né? Trazendo aqui as nossas diferentes visões para isso. Fiquei bem inspirada aqui pela fala da Gilza, quando ela fala, né, dessa questão da gente enxergar que o comportamento humano não é só uma ação interna, mas é uma resultante do que está em volta dele dentro da organização, que está ali no material do Paulo, e isso está na minha pesquisa de 2002, né? Está lá no meu livro, tem aquelas bolinhas, uma bolinha dentro da outra bolinha, tem um esquema lá que fala exatamente isso, que assim, lá em 2002 a gente já estava dizendo, no auge da eclosão dos programas comportamentais de segurança aqui no Brasil, que, gente, comportamento não é o que está embaixo da pele da pessoa. Comportamento é uma troca de variáveis e estímulos que acontecem de dentro para fora, de fora para dentro. Portanto, se o indivíduo errou e por causa disso ele se machucou, esse erro é dele e do entorno dele. Não dá para separar. Só que tem uma surdez, tem uma barreira de modelo mental, né, Glitz? Eu tenho conversado muito com o Glitz nos últimos anos sobre isso. A gente tem algumas barreiras, alguns filtros de escuta e de visão que vêm da engenharia tradicional, que vêm de uma visão linear, que vêm de um olhar humano como máquina, né, que não é essa visão sistêmica que o Safety 2 traz, ou que o Decker traz, né, que é esse olhar da complexidade. A gente está lidando, quem está tomando decisão lá na ponta e não está qualificando o olhar do especialista, né, Gilza? São pessoas que, em sua grande maioria, têm uma dificuldade enorme de enxergar o sistema. Enxerga o ponto A para o ponto B, não enxerga o todo, não enxerga o complexo. Não sei se isso faz sentido, se é um papo muito... Mas, assim, existem filtros que impedem da gente ter uma discussão sistêmica sobre acidente, ocorrência, programas que funcionam, construção de resiliência, porque tudo cai no filtro da visão linear e da gestão linear. Me arrume aí no mercado alguém que vem aqui fazer esses caras parar de se acidentar. E tem um monte, né? Pessoas super interessantes, bem intencionadas, com bagagem e experiência, mas que estão também no mesmo filtro. E aí a gente vai criando um ensaio sobre a cegueira do Saramago, né? Todo mundo cego em torno da mesma coisa.
Então, eu queria, da minha parte aqui, jogar como ingredientes aí uma coisa que a gente precisa, como aqueles que estão querendo educar ou desenvolver consciência dentro dos gestores, líderes, culturas e empresas, a gente precisa também filtrar os nossos vícios. Então, vícios que eu percebo que não têm sido úteis para a gente pensar em Safety 2 e numa abordagem colaborativa. Os vícios antigos de tudo começa de cima para baixo. Não. Às vezes sim, às vezes não. De fora para dentro, o trabalho do consultor ou o consultor interno, business partner, que para mim é o trabalho do profissional especialista, né? O cara do HSE, ele é um business partner, ele é alguém que apoia o gestor, apoia o negócio. A gente entra como médico, antigo modelo médico do século XIX. O especialista chega, faz um diagnóstico, ouve as pessoas, conclui coisas, vai lá, apresenta para o cliente, que é quem está pagando a consulta, propõe o tratamento e alguém faz. Só que essa dinâmica, ela não cria autonomia, ela cria dependência, ela cria terceirização do problema, então o problema não é mais da empresa, da consultoria. Cria um jogo de depositação, então eu jogo para você, escuta, o teu programa não está funcionando porque a gente não está reduzindo acidente. Não, mas espera aí, você que é o líder, você que tem que dar o exemplo, você que tem que capitanear as coisas. Não, mas eu estou pagando uma soma alta e recursos, eu tenho aqui uma estrutura robusta e vocês têm que resolver o meu problema. Então, essas barreiras antigas, que são antigas e que estão aí há um tempão, elas continuam acontecendo com o Safety 1, com o Safety 2. Então, eu queria resumir a minha frase, a minha fala, assim, por exemplo, no ano passado eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com uma indústria grande aqui no Brasil, onde eu propus para eles assim, olha, eu topo fazer um trabalho com vocês, desde que a gente despratique as normas, como dizia o Manuel de Barros. Topa despraticar as normas, fazer tudo diferente do que as empresas fazem? Você vai correr risco, né? Você como gerente que está me contratando. Mas a gente vai experimentar alguma coisa realmente nova. Porque senão a gente fica requentando comida velha e no velho jogo de empurra e ganha de novo. Ó, consultoria é com você. Não, líder é com você. Não, peraí que é para cima. Aí os para cima jogam para baixo. Ou não, vocês aí de baixo que tem que resolver o problema. E ninguém se responsabiliza pelo problema. E o olhar sistêmico nunca acontece, porque tem sempre alguém que precisa carregar o resultado que é do todo. Então, o que a gente experimentou? Primeiro, fazer o programa de segurança de baixo para cima. Então, no lugar de eu consultoria ir lá, fazer diagnóstico, para ouvir o que eles estão pensando, para fazer um relatório lindo que ninguém vai ler, para fazer uma apresentação com plano de ação que eles vão jogar para cima de mim, consultora, fazer. E no final das contas, pouca coisa vai mudar naquela cultura, naquele padrão de liderança, naquele modelo mental. Vamos chamar as pessoas, vamos preparar a liderança para dizer, ó, vem coisa nova por aí, vamos montar um grupo e vamos trabalhar com design thinking. Vamos botar as pessoas para fazer o programa que elas querem. Vamos colocar as pessoas para entenderem quais são os problemas que elas têm e como elas acham que elas podem, com os recursos que têm, resolver os problemas que elas têm. E o interessante é que essa empresa optou por fazer, no paralelo, um diagnóstico com uma empresa que faz diagnóstico de cultura, no modelo do Hearts and Minds, e que eu conheço, que são pessoas muito interessantes, super competentes, e aí eu conversei com ela e disse assim, você quer apostar que o que o grupo vai levantar de problemas é exatamente o que vai dar no resultado da consultoria externa? Batata, deu 2 meses, veio o relatório, as 10 coisas que o grupo disse que estava acontecendo lá dentro e que eles queriam trabalhar era a mesma coisa que a consultoria externa mapeou. Então, nós, como agentes de mudança, consultores, especialistas, enfim, gestores de HSE, de SMS, nós somos aqueles que vamos lá dizer qual é o problema e dar o remédio, ou nós somos aqueles que vamos lá facilitar o processo daquele coletivo aprender a cuidar dos próprios problemas dele? Parece um detalhe, mas muda tudo. E aí a gente quebra top-down, a gente quebra uma relação perversa entre consultoria e empresa, que é essa relação do, não, o problema é teu, não, o problema é teu. Mas estamos tendo acidente, então não tá resolvendo, o programa de vocês não é bom porque está tendo acidente. Então a gente quebra a ideia de que construir programa de segurança é construir plano para parar acidente, não é verdade isso, todo mundo aqui sabe disso. A gente pode ter, sim, uma cultura robusta de segurança e ainda assim ter algumas ocorrências.
Então, quando a gente olha com um olhar de resiliência, então parar com essa história de que programa de cultura, comportamento e mudança de liderança em segurança é programa para zerar acidente, não é verdade. Faz 20 anos que o povo está investindo dinheiro nisso e os acidentes estão continuando a acontecer. E os nossos sistemas têm se tornado mais seguros, mas eles não estão mais conscientes, muitos deles, né? E o que a gente está buscando é um sistema onde as pessoas que estão lá dentro se apropriem da cultura, e não o gerente da vez, o presidente da vez, o diretor da vez ou a consultoria da vez. O problema de segurança é das pessoas, só que a gente trata elas como máquinas, a gente não inclui elas no problema e nem na solução. Então, as nossas formas de educar o coletivo, de investir em design de programas, elas precisam mudar radicalmente para a gente poder entrar com um discurso de safety tool. Porque se a gente tem um discurso de safety tool, mas a gente pratica as mesmas práticas da consultoria tradicional e do top-down e da visão piramidal, que era o que a Carmen estava falando, a gente tem um discurso muito legal, mas a gente tem práticas velhas. Então, a gente precisa mudar também os frameworks, né? Coisas mais simples, mais enxutas, que façam sentido para as pessoas e não só para quem está comprando o programa, onde a gente inclua as pessoas como seres pensantes, como seres conscientes dentro dos programas, para que troca o gerente, troca o presidente, troca a consultoria, as pessoas têm o processo de segurança na mão delas, e não na mão do cacique que está ali, que daqui a pouco vai embora, e daí vem outro, e daí vem outra consultoria, daí vem outro programa, aí vem outra campanha, para que as pessoas não se sintam vendidas no meio da história, né? Porque elas acabam ficando assim, cada 2 anos aparece alguém aqui, com mais um diagnóstico, com mais uma campanha, com mais um programa, com mais uma ferramenta, com mais uma auditoria, com mais não sei o quê, e a gente faz, e a nossa cultura evolui muito pouco. Ou evolui e volta, né? Fica naquela coisa. Todo mundo vai beliscar a interdependência e volta. Vai e volta, vai e volta, porque não sedimenta, né? Então, isso é uma coisa que me inquieta, assim, que adoraria poder debater também com vocês. Obrigada, gente. Excelente, obrigado. Foi uma aula agora. Obrigado, Juliana. Adorei. Guido, precisa de uma pitada? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que, assim, o tempo que eu tenho passado aqui na Griffith, trabalhando com o Sidney Becker, o Andrew Ray, que é um colega do Sidney também, que trabalha muito nessa área de gestão de risco, ele trabalha muito com segurança de processo. Tem a escola de Lund, os acadêmicos lá. Uma das coisas que a gente vê muito, eles não discutem muito essa questão de cultura. Para eles, a cultura, depois que ela foi, nas palavras deles, né, sequestrada pela engenharia, virou um folk model, né? Ficou tão popular que todo mundo fala, todo mundo discute, mas ninguém sabe o que é. Então, a gente usa como se fosse uma entidade à parte, que não fosse relacionada à empresa ou aos trabalhadores, né? E acaba perdendo um pouco essa tato humano de ver a gestão de segurança como alguma coisa relacionada à prática que as pessoas fazem no trabalho delas, e não algo entidade que é avaliada através de um checklistzinho dizendo que se você segue o procedimento você tem cultura 10, se não segue você é cultura 0, né? Então, nem os caras que trabalham nessas áreas eles conseguiram ainda chegar a um consenso do que faz parte da cultura. É o que a gente chama de cultura com visão estruturalista, né? Você tem componente A, B, C, D, então esses componentes dizem que você tem uma cultura de segurança boa, bota lá no teu manualzinho e todo mundo celebra. A visão pelo menos a minha interpretação de Safety True, ou Safety Differently, teve até agora um post do Honegel dizendo que Safety Differently, a escola da Griffith, ela é basicamente Safety One, e o Honegel é o Safety True, é o cara diferente, ele faz tudo diferente. Eu ainda não li nada do Honegel que me produza evidência de que Safety True tem sido aplicado em alguma organização, né? Então, entra uma questão um pouquinho mais desse debate aqui. Eu acho que quando os caras... Na verdade, essa escola de Safety True e Safety Differently, ela vem um pouquinho... Voltando, assim, historicamente, da década de 80, o David Woods, não sei se vocês são familiares com esse pesquisador, foi o orientador do Decker. Ele trabalha na Ohio State University, é psicólogo, mas ele trabalha muito com sistemas de risco e de alta consequência, como eles têm denominado agora.
E na época eles começaram a tentar interpretar como é que as pessoas trabalhavam com computadores. E aí eles começaram a criar todo um arcabouço de teorias novas que eles nomearam como engenharia de sistemas cognitivos. Eles trabalham muito com engenheiros e desenvolvendo sistemas, então eles acabaram fazendo a interface dos dois. E aí começou logo depois, 90, 2000, eles vêm com essa ideia de engenharia de resiliência, que na ideia original, o conceito original era apenas uma forma diferente de fazer gestão de segurança, que a gente não olhar só a segurança do ponto de vista de segurança como uma barreira, assim como é trazido pelo modelo do Swiss Cheese Model, do dominó, que você tem que botar barreira como se fosse uma coisa de progressão linear e que você impede. Eles começaram a falar assim, olha, se a gente fizer essas barreiras e colocar, na verdade a gente não só, entre aspas, alcança a segurança, mas também acaba causando um aumento da complexidade da operação, fazendo o sistema ficar mais inseguro em algumas circunstâncias e acaba acabando com a produção. Então você tem que olhar, você como gestor de segurança ou um especialista em segurança, tem que olhar do ponto de vista da produção e da segurança. Segurança não é um objetivo, ela é como você faz as coisas, assim, não algo que você alcança. E aí veio mais ou menos essa diversidade, todo mundo querendo dar botar o nome na criança, né? Então, o Sidney vem com essa ideia do Safety Differently, no trabalho que ele fez com uma rede de supermercados aqui na Austrália, o Woolworths, um dos gerentes lá da Woolworths, meio que discutindo em um e-mail, chegaram a essa conclusão do safety, na verdade era, né, safety, differently, e aí eles juntaram e fizeram esse nome. O Honegal veio com essa ideia do Safety True, que é basicamente, vocês devem lembrar da época que começaram a discutir globalização 2.0. Inclusive o Sidney publicou no Brasil, a gente tinha uma revista na PUC do Rio Grande do Sul, Aviation in Focus era o nome da revista científica, e o Sidney publicou Safety 1 e Safety 2, ou Safety 2.0 na época. E depois de alguns anos depois, o Honegal pegou essa ideia e publicou o Safety 2.0. A ideia dos caras, bom, tudo isso é para explicar que é o seguinte, a ideia dos caras não é que eles querem fazer uma coisa diferente, propor uma coisa diferente do que a gente já tem no mercado. A ideia do tudo que a gente usa, sistema de gestão de segurança, como é que é análise de risco antes de executar a tarefa, tudo isso é uma solução, é uma ferramenta, uma prática que já existe, que você vai lá na estante, você pega e implanta na organização. E eles viram assim, olha, não dá certo. Não tem uma solução que serve para todo mundo, que vai solucionar todos os problemas. Você tem que fazer isso em casa. E a forma de fazer isso em casa, como a Juliana colocou, não é dando a ferramenta para as pessoas. Não é, vem aqui, isso aqui vai a solução. Isso aqui é a 7ª maravilha do mundo. Coloca aqui na tua empresa que você vai estar seguro. E você tem que, na verdade, adequar a tua operação usando alguns princípios. Então, é por isso que eles falam que, na verdade, o Safety Differently ou o Safety 2, eles são um conjunto de princípios que, se você utilizá-los na sua organização, você vai conseguir não só fazer o que você tem que fazer, o produto ou serviço, de modo seguro, mas também produtivo. E, geralmente, a gente vê muito isso. Quando você organiza melhor a produção, você ganha não só na segurança, mas também no sentido da produtividade. Então, concluindo, na verdade, eu não acho que tem uma prática que a gente pode caracterizar como segurança 1 ou segurança 2 ou safety differently, mas é o conjunto de princípios que você utiliza na hora de você lidar com a gestão de segurança na tua organização. E é basicamente isso que eles querem. Eles têm colocado bastante escrito bastante sobre esse tópico, como uma forma deles tentarem estimular as pessoas a desenvolver as próprias soluções ao invés de tirar uma da estante. Perfeito. Interessante. Obrigado, Guido. O Guido podia falar um pouquinho da parte prática. Ele falou lá do supermercado, né? O Decker também tem a questão do cruzamento, né? Do cruzamento do sinal aí na Austrália. Guido, o que você está vendo de parte prática aí do Safety 2 e academicamente e questões práticas do Safety 2 que você tem visto aí de boas práticas? Aí? Seria possível falar sobre isso? Claro, claro. Na verdade, o sinal de trânsito não é na Austrália, foi uma cidade no interior da Holanda. O Sidney é holandês, né? Então
E, na verdade, não foi ele que nem que ajudou a fazer o tráfego lá. Ele, na verdade, pegou um estudo de um outro engenheiro de trânsito lá dessa cidade, né? Ele acabou divulgando nos livros dele, né? Aqui eu posso dizer que tem algumas iniciativas interessantes. Eu vejo muito com bons olhos o projeto que a Qantas tinha antes da crise, que eles chamaram de Projeto Sunrise. Então, eles queriam fazer, por exemplo, uma medição dos efeitos de voos de ultralongos, né, no efeito dos pilotos. Então, eles fizeram uma série de voos testes. Se não me engano, era Sydney, Londres e Sydney, Nova York. E aí eles começaram a fazer coleta de dados dentro desses voos para justamente tentar medir o quanto que a fadiga atrapalhava ou ajudava, ou a organização que eles tinham dentro do avião, eles atrapalhavam ou ajudavam os pilotos, não só os pilotos, mas também os passageiros. E então, tinha acadêmicos, enfermeiros dentro do voo, eles limitaram a quantidade de pessoas. Tinham 6 pilotos, se não me engano, fazendo os voos. Então, isso mostrou uma coisa bem interessante, que foi um dos primeiros projetos que eu vi, por exemplo, da aviação relacionada a fatores humanos e a voos de ultra longa duração, que eles tentaram trazer a ciência e alguns estudos para tentar validar alguns princípios, né? O outro exemplo desse mesmo do estudo do Sydney e do Drill na rede de supermercados, não sei quanto que vocês leram já desse estudo, mas eles dividiram 120 lojas desse supermercado em 3 categorias. Uma categoria deixa todas as práticas de segurança que eles têm agora, não mexe e vão fazer as medições. Medições normais que a gente faria de número de incidentes, acidentes. Eu também, antes de ler algumas coisas desse trabalho, eu não tinha dimensão da quantidade de acidentes e de ocorrências que acontecem dentro dos supermercados. Não só com os funcionários, mas com os clientes. Só escorregar, quebrar perna, quebrar braço, criança cair com a cabeça no chão, é uma coisa horrorosa, assim, os eventos que eles têm. Então, eles pegaram essas lojas e falaram assim, olha, continua do jeito que você está, a gente não vai fazer nenhuma mudança. Em 40 lojas, eles falaram assim, ó, tira tudo que tem relacionado à segurança organizacional, deixa só o que é relacionado a federal, né, as leis federais, e a gente vai dar um treinamento para os gerentes e dizer assim, ó, não, um treinamento de liderança em gestão de segurança. E 40 lojas eles pegaram e tiraram tudo também, tiraram todos os processos, todos os posters, checklist, tudo isso, e falaram para o gerente da loja, não matem as pessoas. Só isso que eu te peço. E aí eles fizeram uma sequência de validação e uma série de avaliações. Obviamente, no final das contas, interessantemente, os 2 grupos de loja que eles tiraram as coisas, na verdade, as pessoas gastaram mais tempo pensando na própria segurança, eles ficaram o que chamam de engaged, né, com a própria segurança. Eles começaram a desenvolver soluções que não eram úteis, que eram centralizadas. Você tinha um departamento central de segurança da empresa que ele mandava pacotes. Esse é o mesmo nome que eles davam, né? Packages de segurança para as lojas. A cada semana eles tinham um pacote cheio de coisa, cheio de formulário, cheio de checklist, um monte de... teve uma época que eles compraram tipo um abridor de caixa, que é mais pontudinho, e compraram milhões daquilo, gastaram não sei quantos milhões de dólares naquilo e distribuíram. Ninguém usou. Aí, uma dessas lojas conseguiu desenvolver um próprio método, e aí depois a outra loja desenvolveu um outro método porque não atendia aquela loja, enfim. E aí começou a ser o que eles chamam de uma gestão de segurança orgânica. Você devolve a expertise para as pessoas e convida elas a participar do processo. O que você acha disso? O que você vê nisso? O que você precisa, se você quiser ter que botar um pôster aqui, um checklist, o que você precisa de lembrar antes de fazer a tua atividade? E aí, na medição, uma das lojas que fazia parte do grupo que eles tiraram tudo e deram um treinamento de gestão de segurança ganhou um prêmio de melhor gestão de segurança da rede, mesmo que as pessoas não sabiam, na verdade, quais eram as lojas que participavam do processo. E aí começou a mostrar, discutir o quanto que, na verdade, as organizações acabam interpretando as leis e acabam colocando mais requisitos e mais práticas de segurança, ou acaba amarrando o processo e a produção, sendo que não tem necessidade, que ela realmente não vai te levar a ser mais seguro. E isso é um estudo clássico aqui que o pessoal tem questionado também bastante com uma série de fatores, mas também mostrou bastante uns resultados bem interessantes, né? E é um dos poucos que a gente tem
de validação empírica que essas ideias, na verdade, os caras não são tão malucos, né? Tem um fundo de verdade nisso. Né? Interessante. Obrigado. Alguma consideração? A gente acaba de passar de 1 hora agora, então eu tinha uma lista aqui de perguntas para fazer, mas acho que a gente explorou tanto esse tema que foi incrível. Assim. Acho que a gente pode deixar essas outras questões para uma oportunidade futura. Gostaria então, assim, de cada um de vocês, por favor, compartilhar uma consideração final, algumas dicas, ou alguém que acredite que a gente vai estar compartilhando esse vídeo, se todos vocês concordaram com isso, e para que outras pessoas, se tiverem interesse de até mesmo em contatá-los, como pode te encontrar, ou essas informações que vocês acham interessantes. Foram citados vários autores, vários materiais. Se vocês puderem compartilhar isso rapidamente, por favor, acho que vai ser interessante. Josa, gostaria de... Eu queria só colocar mais uma pimenta aí na discussão, em relação a essa abordagem, né, em que a gente precisa buscar o conhecimento daquele frente das nossas instalações para desenvolver soluções. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de instalações né, onde você tem a possibilidade de ocorrência de acidentes maiores, o que a gente observa, e aí eu estou compartilhando um pouquinho da prática, né, da minha prática na indústria, né? Quando a gente fala de grandes acidentes, muitas vezes você tem um grupo de pessoas na ponta que não está conseguindo ainda visualizar determinadas cadeias acidentais que podem ocorrer ali. E esse especialista, muitas vezes, que está em outro local na organização, enxerga várias instalações, às vezes ele tem uma visão que a pessoa da ponta pode não ter. Então, o que eu queria colocar aqui eu acho que para a gente trabalhar, né, no sentido de ter práticas cada vez mais adequadas, a gente precisa criar um ambiente de colaboração onde a gente aproveita essa expertise de quem está na ponta, mas a gente também consiga agregar o conhecimento daquele especialista que está, às vezes, num setor corporativo, e pelo fato dele estar posicionado nesse setor corporativo da organização e enxergar várias instalações, ele pode ter o conhecimento de algo que ocorreu na instalação B e que ainda não foi visto na instalação A. Logo, essas pessoas, às vezes, da instalação A não têm esse conhecimento. Então, essa junção, para mim, ela é fundamental quando a gente está falando de gerenciamento de riscos de grandes acidentes. Tá? Então, assim, eu queria só pontuar isso, porque eu acho que essa é uma questão importante. Para fechar, eu acho que esse debate ele foi riquíssimo. Eu acho que ele levantou uma série de questões para melhorar o nosso entendimento. O que seria essa nova visão de segurança? E mais do que isso, acho que a gente precisa trabalhar agora no sentido de compreender como essas filosofias e como esses princípios eles podem, de fato, se materializar nas organizações. E eu tenho uma visão muito particular, não sei se vocês compartilham dessa visão, que, muitas das vezes, adotar essa nova visão também tem uma parte da visão do Safety 1 que não pode ser abandonada. Então, qual é o equilíbrio entre essas duas visões? Eu acho que esse também é um desafio. Né? O que eu aproveito e eu não posso abrir mão da visão do Safety 1 e o que eu preciso incorporar da visão do Safety 2? Como é que esses dois pratos da balança precisam estar equilibrados no sentido da gente cada vez mais conseguir práticas o mais adequadas possíveis, que deem a voz à ponta, que escutem o especialista, que tem essa visão de acidentes organizacionais, como juntar isso tudo. Tá? Então, eu acho que eu deixo a minha fala aqui, na verdade, eu fecho com essas perguntas, né, que são provocações, que eu acho que a gente pode até ter um segundo fórum de debate para começar a aprofundar nesse tema. No mais, eu só agradeço aí a oportunidade, foi riquíssimo, adorei estar aqui com vocês no dia de hoje.
Obrigado a você. Agradeço. Carmen, gostaria de fazer algumas considerações? Alguma dica? Eu acho que a gente tem um desafio enorme. Peraí. Eu acho que a gente tem um desafio enorme de avançar com a pesquisa aplicada. Aí estou puxando um pouco a brasa para minha sardinha, talvez, como pesquisadora, mas o que eu vejo é todas as pesquisas aplicadas em segurança são de países de baixíssima distância de poder e de altíssima confiança. Todas. Só que cerca de 90% da população do planeta está em países em que há uma altíssima distância de poder e baixa confiança. E o Brasil, no ranking global de confiança, que é atualizado a cada 10 anos pelo World Value Survey, o Brasil tem a menor propensão a confiar do mundo. Todos os estudos, ISAC e KNAC, todos mostram que há uma correlação direta entre confiança e a capacidade de resolver problemas complexos. Há uma série de causas para isso, né? Meu marido estuda confiança já há mais de 20 anos, porque confiança, na verdade, deriva de confiabilidade, previsibilidade e de capacidade de dialogar, chegando a consensos. A gente tem uma dificuldade enorme disso. E o que a gente vê é que não tem pesquisa aplicada sobre isso. Então, esse, para mim, é o maior desafio. Se a gente pega só os países dos BRICS, são 50% da população do mundo e não há pesquisa aplicada para essas configurações institucionais. E isso, para mim, é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui registrado e que me motiva até a pensar na criação de uma revista acadêmica em que a gente discuta esse tipo de coisa, porque se a gente pega o Safety Science, se a gente pega o AMD, se a gente pega todas essas revistas acadêmicas, a característica é papers de países como os nossos não são aceitos, porque eles dizem que está fora da área de interesse, dizem que o paper é confuso, porque eles têm uma situação tão já organizada que quando eles pensam na nossa... Olá? A Carmen, está cortando a sua conexão. Acho que a Carmen perdeu a conexão, viu? Ok, ela caiu então. Vamos aguardar. Alexandre, gostaria de fazer suas considerações? Na realidade é o seguinte, eu estava pensando mais em termos assim próximos passos, né? Porque a gente meio que levantou uma série de bolas aqui no ar, né? Então, às vezes a gente sai, como a Gilda falou, sai borbulhando, né? Então, em termos de próximos passos, eu não sei qual é que é a tua ideia, mas eu gosto. Oi? Carmen? Não voltou ainda. Não. Sim, estou te ouvindo, Glitz. Tá aqui. É que Carmen, você no meio da tua fala, você caiu, viu? A gente não escutou para frente. Desculpa. Sim, o que eu estava dizendo era essa questão de como é que a gente estuda a segurança a partir de contextos institucionais que são mais caóticos como os nossos. Porque todos os estudos, sem exceção, são em países de democracia estruturada, de baixa distância de poder e de forte confiança, onde dá para levar todos os elementos de contexto em consideração. Não precisa levar em consideração. Pode ser, né, tido como dado. Quando a gente vai olhar... só um minutinho, gente, por favor. Tuca, só um pouquinho. Desculpa. Quando a gente vai olhar outros fatores... eu penso aqui na questão dos estudos de confiança, por exemplo. Todas as métricas dos estudos de confiança aplicadas às organizações falam de confiança na competência e no caráter. Então, na hora que eu vou confiar em alguém, qual é o caráter dessa pessoa? Quer dizer, essa pessoa, de modo geral, tende a ser honesta. Então, é uma equiprobabilidade. Por exemplo, o Glitz, que sempre foi honesto a vida inteira, a chance dele dar uma pernada na gente nesse é mínimo. Então, você confia no caráter e na competência. Então, quando a gente fez os estudos no BOP, o policial dizia isso. Para eu entrar numa comunidade conflagrada e assumir um risco enorme, eu quero ter certeza que quem está no meu time, entrando comigo naquela operação, é confiável, não está vendido para o tráfico e é bom de tiro, né? Então, tem essas duas dimensões da confiança. Mas todos os estudos globais ignoram o contexto, porque eles estão em contexto de maior estabilidade. Então, era como se, por exemplo, eu confio no Glitz, na competência e no caráter. Então,
o Glitz poderia chegar no Rio e dizer assim, Carmen, vamos dar um rolezinho no centro do Rio de noite para ver a arquitetura? Ora, eu confio na competência e no caráter do Glitz, mas eu não confio no discernimento de que ele seria capaz de garantir um rolezinho seguro num contexto extremamente caótico como o centro do Rio de Janeiro à noite. Essa questão de contexto não está contemplada na literatura de segurança no mundo afora. Essa questão da baixa confiança e da baixa confiabilidade relacionada a fatores de contexto institucional, legislações enlouquecidas, crises econômicas contínuas, que fazem com que a gente seja continuamente pressionado a tomar decisão de curto prazo, isso não está contemplado na literatura. E eu acho que é mais do que hora da gente montar um jornal acadêmico que contemple esse tipo de problema da enorme maioria dos países do mundo. Só em termos de BRICS, 50% da população do planeta vive em países com essa característica de contextos extremamente voláteis. E isso não está sendo levado em consideração nos estudos de safety. Eu acho que a gente podia começar a liderar um movimento nessa direção. Não sei o que vocês acham. Começar montando uma revista acadêmica que fale sobre isso. Acho que seria interessante. Acho que seria... Para falar a verdade, eu acho que, na minha opinião, é que a gente realmente necessita de algo assim, nesse sentido, onde há uma falta de oportunidades. Eu acho que, na realidade, acho que onde há uma falta de informação, acho que há uma grande oportunidade para que, né, possamos ocupar esse vácuo e auxiliar que esses estudos aconteçam e que a gente, né, inicie uma mudança. Querendo ou não, todos nós somos brasileiros e a gente quer o melhor para o nosso país também. Alexandre, gostaria de... Eu acho que ladies first, né? A Juliana está faltando aí. Oh, desculpa. Isso. Juliana? Grata, Glitz. Eu acho que é um campo complexo, com muitas interconexões, muitos subtemas e contribuições das mais variadas, né? Eu super valorizo e acho fundamental que a gente evolua nas pesquisas e na produção de conhecimento válido, e principalmente nessa visão que a Carmen traz da gente produzir conhecimento brasileiro a respeito, o que é algo que apoiaria e apoia com certeza muito a pensar práticas mais contextualizadas, né? Eu sou da turma, apesar de produzir pesquisa também, eu sou mais da turma do vamos lá na ponta ver o que a gente consegue fazer, né? Como é que a gente vai mobilizar essas pessoas de uma forma que faça sentido para elas e de uma forma que elas se sintam engajadas genuinamente com as coisas. Então, eu também queria botar aí o convite e o tempero de que a gente possa também falar sobre práticas conectadas com o conhecimento de qualidade, né? Para que a gente possa também criar pontes. Eu acho que da minha fala de hoje, quase tudo que me convida a pensar sobre esse tema envolve criação de pontes. Criar pontes entre a academia e os práticos, porque o desnível na área de educação, andragogia, práticas de desenvolvimento humano dentro do campo da segurança, entre o que um técnico de segurança faz numa indústria média no Brasil e o que está na literatura dos anos 70 é gigante, cara. Então, a gente tem uma dificuldade fantástica de transpor o conhecimento acadêmico para esse sujeito que está sustentando práticas lá na ponta, colada com durex e chicletes, né? Completamente desconectado, alienado, sem ter onde pesquisar, sem ter acesso a esses grandes centros de pesquisa, sem saber nem por onde começar. Boa parte dos contatos que eu recebo a partir do trabalho que eu faço na internet e tal, é de gente perguntando onde é que eu estudo isso no Brasil em português, pelo amor de Deus, porque eu preciso saber falar inglês e eu preciso entender de leitura acadêmica para conseguir mergulhar nessa complexidade dos PhDs para poder trazer aqui para minha empresinha alguma coisa que resolva o problema dos caras, porque os caras estão se machucando.
Então, essa ponte entre quem produz conhecimento de qualidade, que é fundamental e brasileiro, né, conhecimento contextualizado, mas a gente também poder traduzir e engajar essa pessoa, que é esse especialista que a Gilza fala, mas que está longe desse tipo de conversa, para que esse cara possa se instrumentalizar e trabalhar uma visão de contexto, de conceito, que fundamente uma prática mais atual. As práticas são muito defasadas em relação ao conteúdo científico que já existe. E a gente está aqui com a angústia de produzir novos, porque o que já existe não dá conta da nossa realidade. Então, como é que nós vamos cobrir esse gap, né? Outro gap, que é o gap que a Gilza traz e que me toca muito, e eu tenho lidado agora na questão, no contexto da pandemia, muito com esse tipo de mediação, que é a gente está vivendo uma cisão no Brasil politicamente, mas especialmente também nas empresas, uma cisão gigantesca entre os especialistas e os tomadores de decisão. Esse é um casamento conflituoso, antigo, né? Entre quem tem a caneta e quem tem os conceitos. Né? Então, como que a gente pode construir alianças entre a área de segurança, meio ambiente, segurança do processo, enfim, e quem toma a decisão, porque aqui a gente tem um abismo, parece, né? Essa desconfiança que a Carmen fala não é só entre top-down, mas é entre áreas também, né? O especialista não confia no tomador de decisão e o tomador de decisão desconfia do especialista. E na hora que a gente está vivendo uma contingência que nem essa, a gente fica todo mundo sofrendo do seu quadrado, com baixa colaboração, com baixa sinergia. E outro abismo, né, que a gente precisa criar pontes entre quem pensa o negócio e quem faz o negócio, que era que estava o Guido, né, acho que estava falando agora, da gente conseguir dividir um pouco a mesa com quem está com uma ferramenta na mão, né, e poder ir criando alinhamentos que não são ameaçadores na prática ao poder de ninguém, nem ao lugar de ninguém, mas que são altamente vantajosos para o negócio, inclusive. Economiza tempo, energia, recurso, investimento, hora de treinamento. Então, eu vejo que a gente está num downsizing dessa complicação toda que a gente construiu para cuidar das pessoas dentro das empresas. Já fazendo uma dieta, uma bariátrica, né? Nesse mundo gigantesco de coisa arada que a gente enfiou no meio da relação homem-tarefa para tentar cuidar deles, e quanto mais a gente colocou coisa, campanha, ferramenta, checklist e tal, menos essas pessoas conseguem cuidar delas mesmas e mesmo menos se sentem cuidadas pelo sistema. Então, acho que a gente também tem essa ponte, essa outra ponte, né? Então, o tema para mim, acho que a palavra que eu saio aqui nas minhas considerações finais é construção de cooperação, de relacionamento de qualidade, que é o que a Carmen fala da confiança, né? Esses vários abismos que a gente tem entre consultorias e empresas, isso acontece também no Brasil, né? Não temos uma construção saudável de relações, temos uma construção de compra e venda de coisas que não se compram, que se constroem, que se cocriam. Então, acho que o nosso desafio é relacionamento no melhor sentido do termo, né? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, adorei participar, adorei a conversa, muito instigante. Obrigado a você, Virginia. Hugo? Desculpa. Well. Bom, acho que para concluir, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Paulão, assim, fiquei honrado e muito honrado pelo convite, estar no meio dessas feras aí. E eu lido muito no campo, né, com o pessoal de chão de fábrica e também com a alta direção. E acho que o ponto assim é que a gente urgentemente precisa começar a pensar em português, né? Porque enfrentei situações profissionais aqui de a gente ter que implementar programas corporativos que em países muito mais desenvolvidos que o nosso, que não contam nem de perto com a desigualdade brutal que a gente enfrenta, né? E aí quando a gente fala em confiar, a gente está, por exemplo, comparando países que vivia a situação de pleno emprego, enquanto a gente aqui estava antes da crise com 13%, 14%, 11 milhões de desempregados, né? Então,
O cara está defendendo ali o emprego dele, está defendendo o pão, né, dando a vida, e aí você vem com uma proposta que fala assim, ó, se você errar tá tudo bem, o seu erro não vai ter consequência, a gente quer te ajudar, pode falar tudo que der errado, né? E aí o discurso e a prática não conversam no Brasil, infelizmente. Então, e também o gestor, né, que está ali no emprego em tese privilegiado, né, ganha, sei lá, mais do que 80% da população, ele também está defendendo dele ali, você chega para ele e fala assim, ó, a gente está trazendo um programa que vai aumentar os indicadores, aí seus números vão piorar, em tese, né? Porque vão trazer mais coisas aí para você. Na verdade, as coisas estão acontecendo, mas você não está sabendo. Você vai passar a saber. Versus um sistema de recompensa ou de classificação que a indústria coloca, né, até nos sindicatos e tudo mais, que o melhor é aquele que não acontece nada. As melhores empresas são aquelas que ninguém se machuca, ou que ninguém, né, tem um ranking para isso. É um negócio absurdo. Então, quem que vai trazer os problemas, né? Quem que vai ser o primeiro a falar, não, a minha empresa tem muitos acidentes, mas eu confio lá, o pessoal é seguro, é tranquilo fazer, pode trazer aqui e tal, né? E aí tem que ser um movimento conjunto, né? Se movimentar em bloco. Então, às vezes a gente traz esse conhecimento de fora, que é muito lapidado, né? Nas palavras do Guido aí, os estudos e tudo mais, mas eu comparo muito com a gente assistir um jogo do Campeonato Brasileiro versus a gente assistir a Champions League. É o mesmo esporte, né? É o mesmo esporte, é futebol, mas você vê a qualidade dos jogos, parece que não é, cara. Porque a gente está lidando com uma situação no Brasil de sobrevivência versus uma situação na Europa ou nos Estados Unidos, como eu disse, de pleno emprego. O cara sabe que se ele sair dali, ele no outro dia está empregado. E o nosso aqui, muito provavelmente, se um gestor perder a posição, ele vai ter que arrumar um emprego de técnico, ou vai ter que empreender, ou vai ter que sobreviver. Então, assim, o que eu vejo, né, o maior ganho da gente pensar em português é isso, da gente alinhar as realidades, trazer para a situação brasileira, né, do que é possível fazer no Brasil, e a gente dá a segurança psicológica para os nossos funcionários, sejam eles de que área forem ou de que nível na organização forem, para eles terem a segurança de conseguir colaborar, né? Porque hoje a gente não dá a segurança deles colaborarem, como a Carmen falou, né? A gente fala assim, não, pode ir lá no centro do Rio andar à noite, leva o seu iPhone 11 e leva o seu Rolex, vai tranquilo, né? Então, vem tranquilo, que nem tem um meme aí que fala, vem tranquilo. Mas quem tem juízo sabe que não vai, né? Que não dá para ir. Então, acho que a gente precisa alinhar isso. E somado a isso, todas as vezes que eu tentei implementação dessa nova visão, me deparei com a mesma pergunta, que aí eu quero deixar aí para a próxima oportunidade, né? Como que eu meço? Todo gestor que vocês levarem essa proposta, ele vai fazer essa pergunta para vocês, todos. Tá bom, errar é normal, eles podem fazer o que quiser, a gente não vai culpá-los, a gente vai tentar colaborar e tudo mais, mas como que eu sei se isso está certo, se os meus números vão piorar? Então, acho que a gente tem esse nó, até levar para os especialistas, aí, para os acadêmicos, que a pessoa que tiver essa resposta vai colaborar de maneira assim, sobremaneira para o desenvolvimento dessa visão que a gente quer implementar, porque eu tenho convicção que é a mais certa e a mais lógica, né? Não é algo só de vontade, assim, é algo que é lógico. Se você colocar as duas teorias, uma não exclui a outra, mas a segurança que a gente tenta propor, ela é a lógica, ela é natural, ela conversa com o que as pessoas são. É a única possível, né? E aí queria de novo agradecer e dizer, já estender o convite aqui, que eu vou chamá-los para o meu podcast, que a gente precisa conversar mais aí. Obrigadão. Era isso. Obrigado. Alexandre? Paulo, eu estava falando antes aí de como é que a gente vai ser os próximos passos, né? Até porque time is over há algum tempo, às 9 horas eu tinha uma outra, mas essa aqui está muito interessante, vai ser uma outra que espere. Eu achei o seguinte, então, indo bem rapidamente, né? Talvez todo esse material, eu não sei se você anotou, mas eu anotei aqui, depois a gente pode trocar a figurinha,
por exemplo, né? O Guido comentou aí desse projeto Sunrise da Qantas e também da questão lá do semáforo, do supermercado, né? Eu não sei o que tudo eu vi já disso aí da Qantas e do supermercado, eu acho que eu já tinha lido alguma coisa, mas se der para compartilhar, o que tem aí para que der para compartilhar, né? A Carmen mencionou uma pesquisa, eu não me lembro se foi da América Latina ou não, mas você mencionou, Carmen, na tua fala, algumas pesquisas. Como é que a gente vai continuar? Nós vamos criar só o WhatsApp, vamos criar uma lista de e-mails, vamos voltar a conversar daqui a um mês. Qual é que é a ideia? Porque nesse modelo que nós estamos aqui, muita gente não dá certo, porque cada um de nós falou e falou bastante, né? Se expressou bastante. Eu lembrei de algumas pessoas para convidar, mas daí nesse modelo eu acho que não dá. Eu lembro que a Carmen estava coordenando lá na fundação o SESG, e daí a gente discutia em cima de apresentações específicas, né? E é o que eu tenho feito agora nesse período de pandemia aí também com grupos que eu coordeno. A gente tem uma reunião virtual em que alguém apresenta e daí a gente discute aquele tema, né? Talvez, como você foi o último que falou aí, desculpe, algum tempo atrás, Paulo, você mandou para mim um relatório de uma empresa de saneamento aí da Austrália que estava aplicando o Safety 2 e botou no seu relatório de sustentabilidade, o relatório anual, de que eles tinham grandes expectativas. Talvez era bom a gente ver como é que esse pessoal está, porque eu acho que esse relatório é de 2018, ou talvez foi... Porque nós estamos no meio da pandemia e eu me perdi, mas eu acho que talvez de 2018. Então, pelo menos a gente tem gente que, pelo jeito, já está trabalhando nisso aí, né? E uma outra questão, talvez, para a gente pensar aí, e mais indo na resposta para o Hugo, não é na resposta para o Hugo, mas pegando um gancho aí do que o Hugo falou, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, o que nós estamos medindo e por que nós estamos medindo, sabe? Eu acho que nós estamos medindo coisa errada. Nós aprendemos lá atrás de que nós temos que medir acidente e nós continuamos medindo acidente, né? Há cerca de uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu participei de na empresa que eu trabalhava, a gente chamava esse troço de missão, né? Nós fomos para a Noruega ver lá como é que o pessoal fazia determinadas coisas, né? E já naquela época me chamou a atenção o seguinte, uma empresa norueguesa grande, com atuação inclusive no Brasil, e eles, essa questão de acidentes, eles já tinham passado. Não que eles não contabilizassem, eles continuavam contabilizando, mas eles trabalhavam o seguinte, quais são os altos potenciais? Nós vamos trabalhar nos altos potenciais. Tanto faz, quer dizer, o negócio deles virou em alto potencial. Tinha meta? Eu não lembro que tinha meta. Mas, claro que eles acompanhavam, por exemplo, as fatalidades, mas eles não tinham nada assim como... Eu tenho visto muito nesses grupos que eu coordeno, nossa meta é 0. Eu não sei, para mim isso é desculpa, mas toda vez que eu vejo isso é como se eu sentisse um chute no meio das pernas, né? Porque, putz, eu tenho que me segurar muitas vezes para não dizer o que eu acho daquilo. Quando me perguntam, eu digo o que eu acho, mas não, eu acho o seguinte, ó, é algo que vai contra a natureza humana, do jeito como eu conheço. Então, voltando lá, para não me estender muito, eu acho que nós temos que rever o seguinte, escuta, para um pouquinho, o que eu vou medir para quê? Para quê? E eu acho que certamente nós vamos abandonar quase tudo que nós estamos medindo hoje. Por exemplo, qual é o esforço da organização para evitar isso? Como é que a gente mede esse esforço? Tem vários indicadores aí, acho que fica para uma próxima ideia. Agora, eu não sei qual é que é a ideia aí do grupo todo. Nós vamos, se a gente continuar nessa formatação, botar muito mais gente vai dar confusão. Nós vamos precisar a manhã inteira. E daí, para você vai dormir de madrugada, viu, Paulo? Você e o Guido. Mas eu lembrei de alguns nomes interessantes para esse grupo, né? Então, eu não sei qual é a ideia de vocês, depois talvez a gente pode trocar algumas figurinhas por fora aí. Obrigado aí, obrigado pelo convite, viu? Quando você propõe, você, pô, tudo bem, eu vou lá, pensei, né? Se não, convide mais algumas pessoas, né? Daí eu pensei, pô, esse cara tá basculando no serviço. Mas legal, gostei mesmo, eu acho que esse grupo nós temos que manter, até porque você veja, o Hugo está aqui praticamente do lado, então tem muita atividade que a gente pode puxar o Hugo junto, né? Nessa tua região, Hugo, ali tem um pessoal da Vibras que está totalmente envolvido também nessas discussões. Então, é uma questão de a gente formar essas conexões, né? Obrigado. Ok, obrigado, Alexandre.
Rapidamente, em relação à sua pergunta do relatório, a empresa se chama Queensland Urban Utilities, e na realidade eles fazem parte do terceiro vídeo que o Sidney Dekker acabou de lançar, lançou acho que 3 meses atrás, se chama Doing Safety Differently. Se vocês não viram ainda, eu vou compartilhar. E inclusive o vídeo que o Guido comentou, que foi o primeiro vídeo do Sidney Dekker, chamado Safety Differently, eu traduzi para o português, também vou compartilhar com o grupo. E adicionando em relação a como medir coisas nesse sentido, na verdade até tem um projeto internacional entre a IOSH da Inglaterra e uma outra organização chamada INAIL da Itália. Juntaram vários acadêmicos e eles vão participar de um projeto chamado HCS2L Project. É um projeto para identificar formas de mensurar, medir itens relacionados a Safety Tool. Então, eu vou compartilhar com o grupo também, seria interessante dar uma olhada. Washington? Ok. Paulo, obrigado. Parabéns a ele pela organização, né, dessa reunião. Muito construtivo. Tá? Os debates, né, foram ricos. Eu acho que tivemos muitas falas convergentes, né? Queria falar algumas questões, né, que vieram após a minha fala, né? Então realmente acho que é importante fazer esse estudo, né, do que seja um sistema sociotécnico, né? A ergonomia já é uma área de estudo já que tem décadas, né, que já trabalha essa questão. Acho que pode ajudar bastante nesse estudo, né? A Gilza, eu acho que destaca essa parte dela, ela apresentou uma visão mais macro, né, do safety, como essa estrutura organizacional ela tem que ser repensada, né, numa organização. Acho que até pela pesquisa dela de doutorado, que eu assisti a tua apresentação lá na Ganabarro, lá na Petrobras. Então, acho que eu destaco, né, realmente que o líder, né, quando fala líder, autodireção, ela é estabelecer, né, a estrutura organizacional, né, das suas diversas formas, né. E também destaco a fala da Gilza, né, de você pensar também no Safety One, né? A gente não pode, eu acho que é interessante a gente tentar realmente trabalhar o Safety Two, mas o próprio Honegger, ele fala que o Safety One ele tem que ser pensado junto com o Safety One, o Safety Two tem que ser pensado em conjuntos, né? Então, o que o Safety Two pode trazer e um formato em conjunto a gente pode trabalhar isso. E isso também é uma fala que eu tenho como orientador, o Mário Vidal, da UFRJ, né? Então, o que do Safety One a gente utiliza, né? E isso eu faço nos meus diagnósticos, nas minhas aplicações práticas, né? Então, tem normas, orientações, essas normas elas têm que ser seguidas. Você não pode também sair atividades altamente reguladas, não seguir aqueles padrões. Então, você tem que fazer esse mix, né? A Juliana, eu acho também é muito interessante, né? Acho que eu vou tentar fazer uma fala aqui, né? A proposta de não dar o peixe, né? Mas ensinar a pescar, né? Então, você também tem que tentar sair um pouquinho desse modelo de dependência, né? Dar voz para o trabalhador, né? Que ele seja ativo, né? E eu trabalho muito isso na minha gestão com meus colaboradores, com a equipe que eu trabalho, dar voz para que eles também possam ser pessoas que vão fazer a diferença, né? E também acho que a Juliana trouxe uma contribuição interessante, né? Que eu até falei um pouquinho na questão da Gilza, da visão linear e a visão sistêmica. Então, visão sistêmica, né? Academicamente, você tem os sistemas sociotécnicos, ergonomia, fatores humanos, eles são uma forma mais soft, né, Gritos, que você até apresentou lá nas reuniões, né, lá do CCPS, né, um soft, né? Não só o hard, mas o soft, né? O Guido, eu achei interessante a questão que ele falou de gestão de segurança orgânica, né? Realmente é importante você trazer isso, né? Então, você internaliza e os próprios colaboradores trazem essa visão de segurança orgânica. Então, a gente tem uma escola francesa, né, de safety, né? E eles têm também uma forma de abordar isso, que é a segurança normativa e a segurança em ação, né? A normativa é aquela feita em normas, né? E a ação que é o dia a dia. Acho que é isso, andragogia.
Tá, o Hugo também pensar em português, né? Como a gente pode pensar em português? Realmente é difícil, porque você tem pouca literatura, né? A maioria da literatura é em inglês mesmo, e para você fazer toda essa literatura e transformar isso em questão prática, realmente é um trabalho árduo, né? E assim, como é que a gente pode medir, né? Como é que eu trabalho lá, né? Eu trabalho em cima de diagnóstico, plano de ação e melhorias. Então, assim, eu meço o trabalho do Safety Tool nessa linha, né? Então, eu vou numa área, produtos perigosos, na área lá da Fiocruz, né? Eu fiz um diagnóstico, estão a ser implementados. Próximos. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Ótimo debate aí. Vamos em frente. Obrigado, Washington. Prazer tê-lo conosco. Guido? Obrigado de novo, Paulo, pelo convite aí. Legal. Agora, não pessoalmente, mas virtualmente, eu vi o Hugo e o Alexandre, recebo os e-mails do Alexandre sempre. E o Hugo, eu estou devendo uma mensagem lá, na verdade, eu acabei de lembrar que eu esqueci de te responder, desculpa. Não, eu estou disponível para a gente fazer um bate-papo. É sempre legal oxigenar as ideias e trazer um pouquinho da experiência e também ouvir a experiência de vocês. Obviamente, como eu tinha falado, essa ideia de Safety Differently, Safety Tool não é uma solução pronta que vai servir a todo mundo, mas é esse debate de ideias e a construção desses princípios. E cada um acaba interpretando de uma forma diferente, implementando diferente, então é legal ver o que cada um faz diferente. Eu vou pedir licença do ponto de vista brasileiro, mas morando fora, a gente tem de falar que o Brasil é complexo vira-lata, né, como o Nelson Rodrigues bem coloca, né, mas acho que a gente tem bastante exemplos interessantes assim no país que não vi fora. A gente fala muito da Austrália como país primeiro mundo, país subdesenvolvido, outros países subdesenvolvidos não teriam a mesma capacidade e tal, mas olha, tem muito. No período que eu estava na universidade e fazendo meu doutorado, eu deparei com várias empresas e vários caras, pessoas, né, que realmente tinham implantado visões diferentes de segurança em várias organizações. Eu lembro da Monsanto em Camaçari, a divisão da planta de controle dos caras, eles tinham muito evento de alarme falso, e eles fizeram um estudo, ao invés de ficar punindo o operador, dizendo que o cara não conseguiu ver, que o negócio estava ruim, eles quase tiveram um acidente muito grave por causa dessa questão do alarme falso. É algo que na aviação já há muito tempo estudado, e eles resolveram fazer algo diferente. Eles tentaram entender como é que esses alarmes falsos estavam acontecendo e tentaram reduzir a quantidade deles. E reduzindo a quantidade melhorou muito o processo deles. Eu trabalhei na Azul, uma área, uma empresa que eu realmente gostei bastante de trabalhar. Na parte de gestão de segurança, os caras implementaram várias coisas bem interessantes. Um exemplo bem rápido, a gente tem essa discussão, né? O quanto que você deve confiar no teu empregado, ele vai falar o que ele realmente fez a cagada, ou eu tenho que descobrir por mim mesmo e vou lá e vou punir ele, né? A gente tem o fofoqueiro, né, do avião, que é o que chama de FDM. Todo o parâmetro do avião a gente coleta, a gente analisa. Hoje a qualidade de análise está em torno de 95% dos voos na Azul. Eu posso falar um pouco da Azul porque eu trabalhei lá. A gente monitora e a gente pega tudo. O cara não tem como esconder, não tem como jogar a sujeira para debaixo do tapete. Ele tem que falar, né? Ele não consegue. Então a gente vê muito que, dependendo da confiança que a gente tem estabelecida, os instrumentos que a gente tem estabelecidos na empresa, a gente cria um ambiente para confiança, para as pessoas confiarem no sistema e vice-versa. Se a gente começar a adotar ações punitivas e administrativas, obviamente as pessoas não vão confiar, elas vão esconder o que elas não vão falar. Agora, se elas verem que, na verdade, o que elas estão falando vai ser utilizado em prol comum da organização, então as pessoas acabam se disponibilizando. Então, a gente criou, por exemplo, existe uma estrutura lá dentro que é chamada de comitê de caso egrégio. Se a gente recebe a gente detecta uma atividade absurda de um piloto, exemplo, né? E a gente não vai lá e já pune o cara. A gente chama um comitê composto de 5 pessoas, 7 pessoas, 4 pessoas são da empresa e 3 pessoas são do lado do piloto. E aí tem que ter uma unanimidade entre eles para dizer o seguinte: olha, vamos abrir a informação de quem fez para o departamento de operações que vai tomar as ações disciplinares. De todo o tempo que a Azul tem operando, só aconteceu uma vez a gente chamar esse comitê.
e a gente recebe são análise de 10 mil eventos por ano, tem em torno de 2 mil relatórios de pilotos por ano, e cagado o que mais acontece. A aviação é muito segura porque Deus é brasileiro e o Papa que gosta do Brasil, porque não tem outra explicação. E isso não necessariamente, esses eventos, a falta de punição ou de ações disciplinares faz a empresa ser menos segura do que outras empresas, né? Nunca tem um acidente, tem uma histórico adequada de segurança. Então, talvez essas ideias, por exemplo, em volta de cultura justa, que não é a cultura de não punir as pessoas, mas a que ponto a gente vai punir as pessoas ou quais são as características, que ela acaba, conforme você interpreta ela, acaba sendo bem organizada. Se você conseguir organizar socialmente, estruturalmente a tua empresa, assumindo alguns princípios, você consegue até criar um ambiente de informação, que as pessoas conseguem ficar à vontade para conversar. A gente até na época tinha um projeto, mas não foi à frente, a gente tinha o projeto de fazer cada mês a cagada do mês. Então, o piloto que tivesse reportado uma pior cagada naquele mês, ele recebeu um prêmio, né? Mas acabou por outras razões não indo adiante. Mas é um projeto, por exemplo, que foi implantado numa empresa aérea na Noruega, se não me engano, ou na Dinamarca, um daqueles países. E funcionava muito, as pessoas reportavam bastante coisa, mas não chegaram a banalizar esses eventos. Eles eram uma forma de aprendizado. E todo mundo acabou aprendendo o que poderia acontecer com um colega, poderia acontecer com eles, né? E essa é a minha contribuição. Acho que foi legal, gostei muito. E, bom, legal também conhecer outras pessoas que eu não tinha ainda a oportunidade. Obrigado, Paulo, por ter disponibilizado de organizar esse encontro virtual. Obrigado por participar e aceitar. Em relação, só emendando o que você acabou de dizer, a NASA, na realidade, depois dos dois desastres que eles tiveram, olhar no site deles, eles criaram um programa, porque eles tinham medo de que exatamente isso, os programas acabassem sendo mantidos debaixo do carpete. Então, hoje em dia, eles criaram um programa de reward and recognition baseados em erros. Então, erros que foram trabalhados e deram certo. Acho que, né, de novo, a gente cai meio que na barreira da língua, mas vamos pensar que eu vou criar um WhatsApp para a gente poder trocar ideia e criar uma plataforma para que a gente consiga compartilhar esse tipo de informação e não só compartilhar, mas traduzir o máximo que a gente puder também. Acho que isso é interessante. Até mesmo um exemplo aí que aconteceu em Safety2, se vocês não conhecem ainda, mas tem uma plataforma, um site chamado Safety Different. Inclusive, o Guido publicou um artigo bem interessante lá com um conceito de investigação em acidente que chama Segunda História, e a gente vai discutir sobre isso numa próxima oportunidade. Eu sugiro aqui, daqueles que estiverem ouvindo, tem um site chamado Resilience Engineering Association. Eles têm webinars gratuitos. Inclusive agora, dia 1º de junho, o professor Eder, lá da Pontífica da PUC do Rio Grande do Sul, vai estar apresentando, falando sobre Exploring Challenges and Opportunities of Resilience Engineering Application in Oil and Gas Industry. Ele vai estar falando sobre, possivelmente, Petrobras e a experiência deles, exposição nessa indústria. Sugiro que todos aí também dêem uma olhada nesse site. Ok, desculpa, a gente, né, supostamente para ser apenas 1 hora, a gente está chegando a 2 horas aqui já. De novo, acho que foi extremamente valiosa a nossa conversa. Obrigado pelo seu tempo. E eu vou compartilhar isso com a gente, com todos vocês. E a gente vai continuar se falando e vamos organizar mais catch-up, mais desse tipo de reunião. E obrigado novamente. Até mais. Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.